Graça e a paz, queridos, você que está em casa, que Deus te abençoe nessa noite. Nós vamos estar nessa noite trazendo mais uma palavra para você, com esse tema que é oração. Esse mês de janeiro, o nosso tema é oração. Querido, tudo começa nas nossas vidas na oração. Se você quer ter uma vida de vitória, você precisa também ter uma vida de oração. Então, você pode projetar, você pode sonhar, você pode fazer tudo na sua vida, desejar ter várias coisas na sua vida, mas primeiro começa pela oração. A oração é o início de tudo. Nós vemos que Deus tem muito para nos dar, Deus tem muito para nos abençoar, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Nós vemos que muitos homens de Deus, que a Bíblia nos fala, eram homens que tinham uma vida de oração. Não só homens, mulheres. Nós podemos citar algumas mulheres aqui. Ana era uma mulher de oração. Raquel, Esté, que orou e jejuou pelo seu povo, pelo povo judeu. Então nós vemos que eram mulheres de oração. Débora, por exemplo, que era uma profetisa e ao mesmo tempo juiz também, era uma mulher de oração. E homens, são infinitos homens de Deus que tinham uma vida aos pés do Senhor. E eles tiveram êxito em todas as suas pelejas, em toda a sua trajetória de vida, porque eram homens e mulheres que viviam debaixo de oração. Nós podemos citar o caso aqui de Abraão, que era um homem que era conhecido até como amigo de Deus. Moisés também era um homem de oração. Josué orou, o sol parou, a lua se deteve. Então nós vemos que eram homens de oração. Davi, infinitamente, quantos homens tem, né? Vemos o caso de Jeremias, Isaías, todos homens de oração. E no Novo Testamento também nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus e ao mesmo tempo sendo 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, ele era um homem que vivia em oração. O ministério de Cristo era debaixo da oração. Jesus orava às vezes a noite inteira, até para escolher os seus discípulos, por exemplo, ele orou a noite inteira. E depois, na sequência, foi que depois que o dia amanheceu, foi que ele começou a chamar os seus discípulos. Então, Jesus tinha uma vida regada de oração. Muitas passagens nós vemos que ele a Bíblia relata que ele se retirava, né? Jesus estava orando, até mesmo próximo da hora da sua morte. Jesus precisou orar lá no Getsemane, no jardim de Getsemane, onde ele estava orando lá e até pediu ali: Pai, se possível, retira de mim esse cálice. Ou seja, ele estava já sabendo que ele ia enfrentar a morte, que ele ia ser traído, que ele ia ser humilhado, que ele ia carregar aquela cruz daquele madeiro. Mas Jesus não deixou de orar. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração. Temos de Paulo, que era um homem que até incentivava em seus sermões, nas suas cartas, para que as igrejas, para que os irmãos vivessem em oração, que eles não viessem deixar de orar sem cessar. Então nós vemos que esse mês já tivemos várias administrações, várias palavras que falaram a respeito de oração, né? Então nós vemos que a oração é importante. A oração é a nossa maior arma. A maior arma que o crente pode ter na sua vida é a oração, acompanhado com jejum. Mas nós vemos que a oração é constante. Nem sempre você faz jejum todo dia. Uma oração todo dia você precisa ter pelo menos um momentinho de oração, nem que seja para agradecer a Deus por mais um dia, para que o Senhor venha te guardar você, abençoar a sua vida. Então, querido, você só vai ter êxito, você vai ter vitória quando você começar a ter o hábito de ter uma vida de oração. Então, como eu citei, vários homens nessa noite eram homens que viviam em oração, né? Daniel, homem que orava 3 vezes ao dia. Então, homens de Deus que tinham uma vida debaixo da oração. Na nossa vida também, hoje, temos pessoas que oram. Temos pessoas que são verdadeiros intercessores na igreja. Nós temos um exemplo da nossa pastora, por exemplo, que é uma mulher de oração, assim como tantos outros irmãos que eu tenho certeza que ora intensamente.
Então nós temos esse exemplo de homens na Bíblia, como também na igreja, a história recente, tem homens de oração. Então nós vemos que a importância da oração, a importância de você ter uma vida debaixo da oração. Alguns relatos que Tiago orava tanto que o seu joelho era semelhante ali à textura de um camelo, de tanto orar de joelho. Então, querido, não estou dizendo aqui para você nessa noite que você deve apenas orar de joelho. Não, é você que tem que escolher a maneira melhor para orar, seja ela de joelho, seja ela em pé ou sentado. Não importa, o importante é que você tenha o seu momento de oração. O importante é que tudo que você for fazer, você apresente a Deus. O próprio Jesus, mesmo sendo Deus, ele apresentava tudo ao Pai em oração, orava pelos seus discípulos, intercedia pelos seus discípulos, dizia: olha, Pai, eu te peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o livre o do mal. Então nós vemos que Jesus tinha uma vida de oração. Mas nessa noite, querido, eu citei alguns homens aqui, não vou estar lendo a passagem deles, porque são várias passagens. Davi, por exemplo, era um homem que escreveu vários salmos de oração. Então nós vemos a importância da oração. Mas eu quero nessa noite estar meditando com você numa passagem de um homem de Deus também, um profeta de Deus, que às vezes ele é até lembrado mais até pelo momento de fraqueza que ele teve, pelo momento que ele estava cansado, ao qual ele teve medo, se refugia numa caverna. E às vezes esquecemos que era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que orava e descia fogo do céu. Então era um homem de oração. E nessa noite nós vamos estar lendo uma passagem aqui que está em 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos falar um pouco de Elias, um homem de oração, um homem que orava e Deus ouvia o seu clamor. 1 Reis capítulo 18, no versículo 36. Antes de ler, que você venha entender que Elias, ele orou ao Senhor, ele falou, ele determinou: olha, não vai chover durante esses anos. Inclusive passou mais de 3 anos sem que acontecesse chuva na face da terra. Então ele orou para que a chuva não viesse a cair durante aquele mais de 3 anos. Por quê? Porque principalmente tinha um rei chamado Acabe, tinha Jezabel, onde o pecado tinha se instalado, e o povo de Deus estava distante dos propósitos de Deus. O povo de Deus tinha se distanciado dos princípios do Senhor, tinha se voltado à idolatria, tinha se voltado para várias práticas que não eram práticas do povo de Deus. Então, diante daquela seca, diante de toda aquela situação, Elias então desafia os 450 profetas de Baal. E nós vemos aqui que esse versículo 36, começamos a ver a oração de Elias. Porque Elias ali, quando ele se achega aqueles profetas de Baal, ele diz: olha, o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Porque até o povo de Israel estava cocheando dos pensamentos, ou seja, ele estava distante completamente dos caminhos de Deus. Ele estava adorando a Deus que não era o Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui que ele chega perante aquele povo, e perante aos 400 profetas de Baal, ele manda que se faça ali um local de sacrifício, pegue um bezerro, cave em volta do altar ali uns regos para colocar água, oferecer um sacrifício, que principalmente água naquele momento ali era algo mais precioso. Então ele pediu para que oferecesse ali aquele novilho, aquele bezerro,
E não somente, mas a água também ali era um sacrifício. Então nós vemos que foi oferecido aquele sacrifício ali, foi colocado, e ele disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ele ali falou para o profeta de Baal: começai vocês primeiro. E eles começaram a orar a Baal, a pedir, e nada de Baal responder. E lá para meio-dia, Elias começa a zombar dele e diz: olha, clame mais alto, talvez Baal esteja dormindo, talvez Baal viajou. Mas aqueles profetas de Baal clamavam, quanto mais clamava, nada acontecia. E nós vemos que então Elias disse: olha, agora é a minha vez. E ele começa no versículo 36 e diz assim: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram com os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos aqui, querida, a resposta da oração de Elias. Eu quero dizer para você que Deus, ele não só respondeu a oração de Elias, ele responde também a minha e a sua oração, desde que esteja de acordo com o propósito de Deus. Qual era o propósito principal aqui de Deus? Para o principal propósito aqui que Elias tinha para o povo de Deus, era para que eles viessem ver a manifestação do poder de Deus, para que aquele povo viesse reconhecer que só existia um Deus em Israel, um Deus que operava sinais de maravilhas. E nós vemos ali que a resposta veio com o fogo, que consumiu o holocausto, a lenha, a água que estava em volta naqueles regos do altar. Então nós vemos que Deus se manifestou através de fogo naquele lugar. Então nós vemos que a oração dele, que era que ele pedia: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Mostra para eles que só o Senhor é o Deus verdadeiro, que só o Senhor pode fazer sinais de maravilhas. Então nós vemos a resposta da oração dele. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, mas eu só quero dizer para você que a sua vitória, ela vai vir quando você primeiramente começar a confiar no Senhor, orar a Ele, lançar suas causas, lançar suas dificuldades ao Senhor, clamar a Ele. E eu tenho certeza que o Senhor, nosso Deus, Ele vai te conceder a vitória. Porque aqui com Elias não foi diferente. Nós vemos que Deus respondeu a sua oração. Então, querido, acredite no Deus Todo-Poderoso. Acredite no Deus que tudo faz. Ao olhar humano, é impossível que viesse a acontecer aquilo ali. Os profetas de Baal já tinham orado praticamente uma manhã inteira. Eles eram muito clamando ali, buscando o Baal. O Baal não respondia, porque não era o Deus poderoso. Aquele holocausto ali, além de ter a carne que era crua, que estava crua ali, ou seja, estava algo que, né, não está seco para pegar fogo, ainda foi colocado água em volta, em cima. E nós vemos que não foi colocado gasolina ali, foi colocado água. Então, ao olhar humano, pelas leis naturais da física ou qualquer outra ciência, jamais poderia acontecer aquilo que aconteceu. Mas nós servimos o Deus Todo-Poderoso, um
Deus que tudo faz. E ali aconteceu esse milagre de que viesse, descer o fogo e consumir aquele local. Então a resposta de Deus para a sua vida, a resposta de Deus para as suas causas, para as suas petições, está em você acreditar nele, orar ao Senhor e ter certeza de que ele vai lhe responder. E não parou por aí. Logo depois, Elias mandou que matasse todos os profetas de Baal. E no versículo 41, nesse mesmo capítulo ali, nós vemos que Deus envia a chuva, ou seja, existia fome naquela terra, existia escassez de água, de provisão, porque há mais de 3 anos que não chovia. Mas nós vemos que o mesmo Deus que Elias orou, pedindo para que viesse responder a sua oração ali, ele respondeu com fogo. Nós vemos que é o mesmo Deus que Elias orou aqui um pouco mais para frente, pedindo para que o Senhor viesse enviar a chuva. Deus já havia manifesto o seu poder, o povo ali reconheceram, falaram que só o Senhor é Deus. E nós vemos que o versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu, comeu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Mais uma vez, aqui nós vemos que Elias era uma pessoa que orava, uma pessoa que buscava a Deus. Então, quando nós vemos que Elias orava e descia fogo do céu, consumia o capitão e seus 50, quando Elias orava e não chovia, quando Elias orava e a farinha se multiplicava, o azeite se multiplicava, é porque Elias era um homem de oração, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Um homem que às vezes até chegou um momento de ter medo, se escondeu na caverna. É verdade, assim como eu e você, sendo seres humanos, às vezes passamos por esse momento de crise. Mas nós vemos que Elias orava, Elias buscava Deus. Então nós vemos que ele se inclinou e buscou a presença de Deus e disse ao Senhor, ó Senhor, e disse ao seu servo, versículo 43: sobe agora e olha ao lado do mar. E subiu e olhou e disse: não vejo nada. E disse ele: sobe e volta 7 vezes. Então Elias falou para o seu servo: olha, vê agora, olha para a banda do mar, vê se vem alguma chuva, porque no momento ali não tinha chuva, queria mais de 3 anos sem chover. Você imagina? E ele disse: eu não vejo nada. Talvez você esteja diante da situação que você está passando, até mesmo já tenha orado uma vez, 2 ou 3, e até vezes as pessoas falam para você assim: olha, você ora e nada acontece, não está acontecendo nada, mas você precisa persistir, você precisa perseverar. O que foi que Elias falou para o seu moço? Olha, então volta lá 7 vezes. Quando aquele jovem, aquele seu servo chegou para ele e disse: olha, eu não vejo nada, ele poderia muito bem ter desistido, mas ele disse: volta 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem e subindo do mar. Então disse Elias, disse a ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe o seu carro e desce, porque há uma chuva e não te apressa. Então nós vemos que sucedeu o que? Entretanto, estremecendo o céu, se enegreceram com a nuvem de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe saiu com o carro e foi para Jezreel.
E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então nós vemos que veio uma grande chuva, veio uma abundante chuva. Então quando você começa a orar, ainda que você está passando por um deserto, ainda que você não esteja vendo acontecer nada, ainda que não tenha chuva, mas quando você começa a orar, pode ter certeza que o Senhor vai enviar a chuva, que vai regar a sua terra, e no lugar de escassez, no lugar de terra árida, seca, no lugar do deserto, o Senhor vai trazer a vida. Assim como aconteceu com Elias. Ele orou e a chuva veio. Pode ter certeza que você começar a orar, Deus vai transformar o seu deserto num manancial de vida. O Senhor vai transformar o seu deserto num jardim florido, aonde você vai ter provisão, aonde você vai ter mantimento, aonde você vai ser regado pela chuva de Deus. E você vai começar a ter alegria, paz, prosperidade na sua vida, porque você está buscando ao Senhor e confiando nele. Amém, querido? Então nessa noite, não importa o que você está passando, saiba que você tem um Deus que abre a janela do céu e derrama chuva. Saiba que você serve o mesmo Deus de Elias, você serve o mesmo Deus de Josué, você serve o mesmo Deus de Jeremias e tantos outros profetas e homens de Deus. Então não se desespere, apenas confie no Senhor. Ore em todas as ocasiões, em todas as decisões que você for fazer, ore. Nós vemos que os homens de Deus, eles iam para a guerra, muitos homens de Deus iam para a guerra, oravam. Ia tomar uma decisão, orava e aguardava a resposta, porque às vezes não é só orar, querido, você tem que orar e aguardar a resposta de Deus, como já foi falado aqui, inclusive, que Deus não chega atrasado, Deus chega no momento exato. Então às vezes oramos e partimos, queremos já fazer as coisas e não esperamos a resposta de Deus. Pode ter certeza que Deus, Ele responde no momento exato. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos não é igual aos pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são igual aos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, querida, confie, espere em Deus, ore e pode ter certeza que a sua vitória vem. Nós vemos que o profeta Jeremias disse: olha, Deus usando a boca do profeta Jeremias diz assim: olha, bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperareis. Então orareis a mim e eu vos responderei, quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então acredite no Senhor, acredite na palavra de Deus, e pode ter certeza que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são planos bons, são pensamentos bons para você. Acredite e pode ter certeza que Deus, Ele vai te dar vitória. Amém?